Olá, alunos do nono ano! Estamos aqui para mais uma aula de geografia. E a aula de hoje é continuação da aula anterior. Vamos continuar falando do mundo ocidental e oriental, só que agora é parte 2. Hoje eu trouxe um mapa mental sobre Ocidente e Oriente para a gente entender um pouquinho dessa visão de Ocidente e Oriente desde os primórdios. Então vamos pegar lá atrás, né, com a ascensão do poder da Igreja Católica, a Igreja de Roma, essa noção de Ocidente e Oriente. Então a gente vê no nosso mapa mental a Igreja de Roma como Europa Ocidental. Então, assim, a Igreja de Roma vai ser o berço da Europa Ocidental. Nesse sentido, a gente coloca aqui o Papa, né, como uma nova figura na história, e o Papa, ele não se subordina ao poder do imperador. A legitimidade deste dependia daquele. Então, quer dizer, ele cria uma relação, né, junto ao imperador. Nunca o imperador mandando sozinho. Ele também quer ter esse poder de mando. E aí você percebe que no Oriente era o imperador quem sempre ratificava a escolha, o papel dos patriarcas, né? Ele tinha o poder total. E aí começa a acontecer com a figura do Papa e da Igreja de Roma o dualismo entre a autoridade espiritual e temporal. Então, você vai ter aí os dois poderes, o espiritual e o temporal, como coisas separadas e juntas ao mesmo tempo. A gente vai perceber isso. Aqui a gente vê um esquema que mostra que a Igreja de Roma rompe os laços com o Oriente. Então, o que era romper os laços com o Oriente? É romper com a igreja que eles vão chamar de igreja profana, que é aquela igreja que acredita em vários deuses, né, que tem uma outra linha de pensamento, né? E ela passa a ser a igreja monoteísta mais forte. Por que ela passa a ser a mais forte? Porque eu digo a igreja monoteísta que passa a ter poder. Porque já existia igrejas monoteístas. Monoteísta é as igrejas que acreditam em um só Deus. E você já tinha aí o judaísmo e o islamismo como religiões monoteístas, ok? Né? O islamismo, né, na figura do profeta Maomé, acredita em um só Deus, que é Alá. E o judaísmo é a igreja que acredita em Deus único. Porém, elas representavam lá ainda laços com o Oriente. E aí a Igreja de Roma quebra com esses laços e procura o apoio do norte germânico, aquela área lá da Alemanha. E aí ela encontra um nobre que vai conferir o poder da Igreja de Roma ao mundo. Carlos Magno, o imperador, ele se une à Igreja de Roma. Mas de que maneira? A gente vai ver. Eu não falei do dualismo entre a autoridade espiritual e temporal? Aí
a Igreja de Roma, representada pelo Ocidente, faz uma divisão de espiritual e de temporal. Então, qual é o poder do Papa? O espiritual. Qual é o poder do imperador? O temporal. Qual o poder temporal? Do imperador. E aí, o Oriente continua sendo poder espiritual e temporal nas mãos do imperador. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso em um vídeo que eu vou estar passando para estar esclarecendo melhor essas questões. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos entender um pouco mais sobre o que é eurocentrismo, Oriente e Ocidente. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos começar falando sobre Ocidente e Oriente. Ocidente se refere a qualquer região do globo a oeste do meridiano de Greenwich. Oriente se refere a qualquer região ao leste. No entanto, no vídeo de hoje vamos falar sobre um outro tipo de divisão da Terra em Oriente e Ocidente. Uma divisão ideológica, política e cultural. Essa divisão não corresponde à realidade. Envolve uma visão de que alguns países têm de outros. Vamos entender melhor. Já falamos o que na geografia é considerado de Ocidente e Oriente. No entanto, quando a gente fala de Ocidente e Oriente do ponto de vista ideológico, tanto faz o lado do globo que o país esteja. O próprio meridiano de Greenwich corta a Inglaterra e a França ao meio, dois dos países que mais simbolizam a cultura ocidental. Os países hoje considerados ocidentais têm uma influência grande da civilização europeia e do cristianismo, como a Austrália e a Nova Zelândia, que apesar de estarem no Oriente do ponto de vista geográfico, são considerados países ocidentais do ponto de vista ideológico. Esse conceito tem tudo a ver com uma coisa chamada eurocentrismo. O eurocentrismo é uma visão de mundo que coloca a Europa como centro do mundo, ou seja, como se a sua cultura fosse algo fundamental na formação da sociedade atual. A história, a arte, a literatura, o cinema e até a política costumam colocar a Europa como o centro de tudo e o início de nossa civilização. Outros povos e culturas são vistos como exóticos e inferiores. Existem muitas diferenças entre o que se entende por Ocidente e Oriente. Por exemplo, quando falamos de religiões e outras características, o cristianismo prevalece em quase todo o mundo ocidental. Já no mundo oriental, existe uma maior diversidade de religiões, como hinduísmo, islamismo, budismo e outras. Podemos ver como essa divisão não corresponde à realidade observando outros mapas. As seguintes projeções de mapas mostram a Europa no centro do mundo, e muito maior do que na realidade ela é. Vejam só. Curioso, né? Será que os mapas estão errados? Não, todos esses mapas estão certos, mas cada um deles é um tipo de projeção, ou seja, uma forma de se representar a Terra no papel. Para dar a entender que a Europa é muito maior e muito mais importante do que realmente é, aqueles que têm uma visão mais eurocêntrica preferem usar mapas que coloquem a Europa grande e no centro. Mas essa visão eurocêntrica vem sendo questionada. Hoje sabe-se que não existe uma cultura melhor que a outra e que, na verdade, nenhuma etnia, religião ou modelo econômico é superior ao outro. A humanidade é rica em sua diversidade, portanto temos sempre que respeitar e valorizar a visão de mundo das outras pessoas. Nesse vídeo explicamos sobre a visão eurocêntrica do que seria o Ocidente e o Oriente. Aprendemos que o eurocentrismo é uma ideologia que procura criar uma imagem de superioridade a tudo de origem europeia. Por fim, aprendemos que essa visão é preconceituosa e não corresponde à realidade, que o mundo é muito diverso e bonito, com muitas culturas e pontos de vista diferentes. E o desafio de hoje é: procure na sua casa coisas que vieram de outros países e identifique se vieram do Ocidente ou do Oriente, e publique nas redes sociais usando as hashtags Isto em Casa, Já em Casa, Dever em Casa, ou para o e-mail. Até a próxima! Então, olá, gente.
gente, a gente viu esse vídeo. É interessante a gente ver essa questão do eurocentrismo. Até hoje ela influencia. Você veja, por algumas concepções que a gente escuta de melhor ou pior, tudo que é da Europa é melhor, vem desse conceito aí eurocêntrico, onde eles justificaram a ocupação da América por precisar civilizar alguns povos. Então, é um conceito é, totalmente eurocêntrico. Então, eles acreditavam que eles tinham de dominar porque esses povos necessitavam, né, de um controle de alguém superior. A gente é uma grande bobagem, né? Mas até hoje perdura essa coisa de o Ocidente é sempre melhor. Vem dessa teoria. Olá, então, na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre a OTAN, a gente vai continuar a destacar dentro dessa discussão de Oriente e Ocidente, porque se naquele período, quando se falava em superioridade, a gente começou essa coisa da Europa ser superior, então a gente vai perceber mais intensificado essa coisa de superioridade e de poder. Então, neste mapa a gente vê as forças das tropas da OTAN. Lembrando lá da aula passada, o que era a OTAN? Organização do Tratado Atlântico Norte, que foi uma organização criada após a Segunda Guerra Mundial e que ela colocou-se como poderosa na manutenção da paz. Então, a OTAN existe até hoje. E a OTAN, ela tem forças armadas como uma defesa para o mundo em relação a algum conflito que possa surgir contra quem? Contra essa organização que representa esses países ocidentais. Mesmo que a gente tenha como membro da OTAN alguns países que geograficamente estão no Oriente, mas estão em consonância com o Ocidente. E aí fala de Pacto de Varsóvia, que não existe mais, né? Na verdade, com o fim da União Soviética e do mundo socialista, você acaba com o Pacto de Varsóvia. Lembrando lá o que eu falei na aula passada, Pacto de Varsóvia também era uma organização militarizada de proteção, né, dos países, né, depois da Segunda Guerra Mundial, mas representava os países socialistas. Então, com o fim do mundo socialista, com o fim da União Soviética, né, ela não existe mais, ok? Então vamos. Aqui, as alianças militares que a gente já havia visto na aula anterior, né, representada pelo poder dos Estados Unidos e Europa, e em vermelho aqui a União Soviética com os países socialistas, né? Então é o mapa das alianças militares europeias. Então você vê a Rússia pertence à Europa e à Ásia. Então, só que mesmo a parte europeia, as alianças militares no pós Segunda Guerra Mundial era diferente do restante da Europa. Aqui,
Alianças econômicas europeias também, né? É muito mais fácil você perceber uma aliança entre a Europa, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Alemanha, com os Estados Unidos, do que com o lado oriental, representado lá hoje em dia pela Rússia, mas nesse período era a União Soviética. Então, a União Soviética era fechada nas alianças de países socialistas. E em azul, o Ocidente, representado pelos Estados Unidos, com a união dos países na Europa. Aqui eu vou colocar algo que eu já havia falado na aula anterior, só que eu não dei exemplo. Né? Lembra que eu falei de Guerra Fria, da briga que existia, aquela briguinha, aquele conflito que existia entre Estados Unidos e União Soviética? Então, ela se representou através da corrida espacial, por exemplo. Então, aqui você vê aqui Neil Armstrong durante a primeira visita do homem na Lua, né? Então você vê de um lado. Então aconteceu lá e a gente via lá que o homem foi à Lua. Então tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinha de apresentar esse poder na corrida espacial. Então, Neil Armstrong foi à Lua. Então, a Rússia, ela representada pela União Soviética, ela mandou a Sputnik. Vocês vão achar interessante que agora a vacina russa é Sputnik. É em lembrança a esse período tão glorioso da ex-União Soviética, que estava ali páreo a páreo com os Estados Unidos na corrida espacial, né? Ele não podia deixar para trás a ida à Lua. Se os Estados Unidos vai, ele também vai, ok? Aqui continua a corrida, mas agora isso, ao invés de espacial armamentista, então, por um lado, trabalhando no satélite, né, técnicos trabalhando no satélite, no programa SDI, que é os Estados Unidos, o grande mentor. Por outro lado, a União Soviética tinha o conceito de um escudo antimísseis orbital soviético. Então, na verdade, assim, existia até uma coisa que para vocês é curiosidade. No período da Guerra Fria, existia uma discussão de, e se tiver uma terceira guerra mundial? Nossa, vai tocar um telefone nos Estados Unidos. Eles falavam de um telefone vermelho que, se tocasse ali, começaria a terceira guerra mundial, né? Que a União Soviética teria mísseis que atingiriam os Estados Unidos e vice-versa. Existia toda essa coisa que em alguns momentos era meio lenda urbana, contudo, dentro de uma realidade muito próxima. Por quê? Porque existia um projeto de espionagem de ambas as partes. Você tinha aí, não é coisa de filme, espiões soviéticos nos Estados Unidos e espiões americanos ou de suporte americano na União Soviética. Então, assim, era a corrida armamentista, era a Guerra Fria. Eu tinha de mostrar poder. Eu também tenho poder. Como era
grupos antagônicos, tinha de ter essa demonstração de poder, né? Crises dos mísseis em 1962 marcou esse período de Guerra Fria. O que foi a crise dos mísseis? Né? Foi quando a União Soviética colocou mísseis, né, em Cuba. Cuba, vocês sabem, país socialista, que ainda é fechado até hoje, e ela era aliada da União Soviética. E vocês sabem que territorialmente Cuba está ali quase no quintal dos Estados Unidos. E aí o que acontecia? Existia um clima de insegurança criado por líderes americanos que viam uma necessidade de ocupar Cuba para evitar a sombra do comunismo ali nos Estados Unidos. Então, a crise de mísseis foi quando a União Soviética colocou lá armamentos em Cuba para falar, ó, não é brincadeira não, não brinca comigo não, que eu tenho aí um país aliado aí do lado. Se vocês tentarem atacar, eu consigo atacar vocês aí do lado, né? Então, aqui nas figuras mostra o reconhecimento, né, da U-2 de Cuba, mostrando os mísseis nucleares soviéticos, né? Em tendas, lá o abastecimento e manutenção. Então era um ponto de atenção ali do lado dos Estados Unidos. Mas por que isso acontecia também? Porque os Estados Unidos tentou invadir Cuba várias vezes. Ele não conseguiu por conta, né, da resistência que existia em Cuba ao imperialismo norte-americano. Ok? O que acontece? Metade dos anos 80, a gente vê aí aparecer uma nova ordem mundial, né? A geopolítica mundial vai mudar nesse período, né? Foi fortalecido na década de 90 do século passado, que mostrava uma nova configuração geopolítica internacional e vai mudar nesse período as correlações de poder e força entre os estados nacionais que surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Então, surgiu a Guerra Fria. Então, nesse período aqui, nova ordem mundial, você vê aí a correlação de poder e força mudando, né? E o marco dessa mudança foi o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, né? Então, a Alemanha, que a gente falou na aula anterior, que foi dividida em dois, um lado comunista e um lado capitalista, o lado comunista liderado pela União Soviética e o lado capitalista liderado pelos Estados Unidos, oriental pertencendo à União Soviética e ocidental pertencendo aos Estados Unidos. Lembra que eu falei, lá no fim da Segunda Guerra Mundial aconteceu isso, né? E aí você tem um muro que divide as duas Alemanhas que é derrubado nos anos 90. Então, cai o Muro de Berlim, foi o grande marco de uma nova ordem mundial.
Essa nova ordem mundial vai mudar um pouquinho a geopolítica e a geografia do mundo, né? Então, aqui está representado pelos América, a Europa, e aqui fazendo outro bloco com África, e outro bloco aqui no Extremo Oriente, lá da Austrália. A partir disso vai surgir um novo conceito, né? Essa nova ordem mundial vai trazer um novo conceito, né? Esse conceito vai ser chamado de choque de civilizações, né? Então, a nova ordem mundial e com as incerteza com o fim da Guerra Fria. Por que incerteza? Quando tinha a Guerra Fria, com todos os problemas e erros e acertos que aconteceu nesse período, existia um equilíbrio de poder no mundo. E o que acontece com essa nova ordem mundial? Você vai ter um choque aí de civilizações. Esse choque de civilizações foi levantado pelo Samuel Philip Hunting, nascido em Nova York. Ele já trabalhava anteriormente esse conceito, né? E ele acreditava que a civilização nasce, desenvolve-se, expande-se fora do seu berço, podendo sobreviver ou desaparecer, né, com o decorrer do tempo, né? Então, ele trabalha com as civilizações, a sua origem e a sua religiosidade, né? Então, a gente vai ver aí a briga que mistura ideologia política com ideologias religiosas. Aqui apresenta um mapa dos choques de civilizações, né? A gente vai ver que é o surgimento aí de uma radicalização das religiões, né? Então você vai ter aí uma divisão em islamismo, cristianismo e judaísmo, né? Vai ser o choque dessas três grandes civilizações. Choque de ignorância. Choque de ignorância vai ser aí, né, o destaque desse período, né? Entre o conflito entre Israel e Palestina. E a gente vendo o mundo ocidental se pender para o lado de Israel e a Palestina ficar meio em segundo plano. E aí volta aquela coisa de superioridade do mundo ocidental. Então Israel é aliado desse mundo ocidental e a Palestina de segundo plano. Então, assim, a gente vê que foi criado o Estado de Israel e a Palestina até hoje não tem o seu Estado independente, né? Israel vive em guerra com a Palestina e muitas pessoas têm costume de falar: mas os palestinos têm os terroristas, os homens bombas. Será que foi sempre assim? Será que essa luta, essa guerra, não veio por essa noção de superioridade? Não será que essa dualidade entre os dois não veio porque
pós Segunda Guerra Mundial, foi criado o Estado de Israel e não foi criado o Estado da Palestina, e a Palestina ela vive sempre como um intruso dentro do território israelense. Então, todas essas questões que a gente tem que pensar daí por diante. A gente vê que nesse período o povo árabe é encarado como mal. A gente viu que lá na Segunda Guerra Mundial o mal eram os alemães. Ok, tudo bem, a gente teve a Segunda Guerra liderada por Hitler, que destruiu quase toda a Europa e fez uma série de atrocidades. Ali era o vilão. Só que o povo alemão não é Hitler. Mas por muitos anos a Alemanha era encarada como a potência do mal, que precisava ser cuidada. Dividiram a Alemanha, teve toda aquela coisa, porque ela representava o mal. Depois, durante a Guerra Fria, o mal, quem era? A União Soviética com os países aliados. Era o monstro do comunismo na época. Então, assim, nesse período, o monstro, o inimigo, teria de ser o mundo socialista. E aí acabou a Guerra Fria. Quem a gente vai eleger como os inimigos? O mundo árabe. E quando eu falo mundo árabe, eu não estou falando de todos os países árabes. Eu estou falando do mundo árabe islâmico, muçulmano. E aí tem uma explicação que vem aí de tempos antigos, dessa coisa de ter algo contra o mundo islâmico pelo crescimento que a religião tem no mundo, né? O islamismo foi a religião que mais cresceu depois lá do período da Guerra Fria, né? Enfim, esse conflito ele expande-se pelo mundo e é marcado por alguns acontecimentos, né, de atos terroristas feitos por integrantes de grupos extremistas islâmicos. Não significa eu dizer que todo islâmico é terrorista. Existiram grupos extremistas, mas que acabaram contaminando essa ideia de mundo árabe. E aí, gente, chegamos ao fim. Ainda tem muita coisa para a gente trabalhar sobre esse tema, mas nessa aula a gente discutiu alguns pontos. A gente vai voltar nas próximas aulas ainda falando sobre essa nova ordem mundial que vem mudando dia após dia, né? E aí talvez o polo da maldade mude de novo, hora que acabar a pandemia, né? E pode se reeleger em quem é o culpado pela pandemia. Então, assim, essa discussão, essa dualidade pode sempre muda de lado. Então, um abraço e até a próxima aula.